Olá, eu sou a Cristiane Cabral e este é mais um episódio do Bem Aí Pode. Sim, o conhecimento está bem aí. Dia de sol na Ilha do Amor São Luís, do Maranhão. E estamos recebendo para conversar sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Poliana Cose. É assistente social, conselheira municipal dos direitos das crianças e adolescentes e superintendente da gestão do Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, nas Sencas de São Luís. Olá, Poliana, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá, sempre um grande prazer estar aqui utilizando desse espaço para falar, inclusive, de direitos de crianças e adolescentes. Então, Poliana, esse dia, celebrado no dia 18 de maio, é uma data que foi instituída, pela Lei Federal 9.970 e tem um marco importante na conquista, na luta pelos direitos humanos e de crianças e adolescentes no Brasil. Qual a importância da campanha Faça Bonito para a prevenção e combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes? O Faça Bonito é um grande movimento de defesa de crianças e adolescentes contra as violências sexuais. É um paradoxo ter uma flor representando a campanha, mas é a singeleza, a delicadeza de uma flor que representa crianças e adolescentes que enfrentam as violências. Então, o movimento vem puxando, agregando, mobilizando qualquer cidadão que esteja presente a uma criança próximo, cuidando, zelando, atento, assistindo, atendendo crianças e adolescentes, percebendo do seu desenvolvimento integral. Então, precisamos estar atentos. Então, esse movimento vem para mobilizar as pessoas para o cuidado, para assistir, para perceber possíveis violências que possam acometer meninos e meninas, principalmente na ilha, mas é a nível nacional. Esse é um movimento nacional, é Brasil, de extensão continental, onde ainda existem meninos e meninas nesse momento. A cada minuto, 4 meninos e meninas podem estar sendo violentados nesse momento, abusados ou explorados. São meninos e meninas de forma invisível, que posterior uma lesão, um sinal, um distúrbio, uma sequela, que depois de anos possa vir a ser tomada conhecimento. Então precisamos estar muito atentos. Possibilidades, prevenir, criar estratégias para que a gente possa blindar, minimizar esse impacto, porque a gente não vai conseguir mantê-los, guardados como a gente gostaria, livres de qualquer forma de violência, mas a gente multiplicando informação, mobilizando qualquer pessoa, profissionais de saúde, da assistência na educação, do meio ambiente, de esportes e lazer, todo mundo vale nesse movimento. Sendo você um defensor de criança e adolescente, você também previne, você é um defensor, você garante, você assegura esse cuidado e esse olhar atencioso. Poliana, você fala e me vem à mente que para cuidar de uma criança precisa de uma ilha. Me veio logo isso à mente nessa sua fala inspiradora, quando você fala da representatividade da flor, que é singela, mas para uma causa de uma exploração sexual, que é tão forte, que acomete tantas e tantas crianças e adolescentes. Nessa rede de apoio, como a sociedade ela pode contribuir para proteger esse direito dessas crianças e adolescentes? Lamentável dizer que a maioria das violências acontece de forma intrafamiliar, dentro de casa. São pessoas próximas que detêm o cuidado e a confiança de crianças e adolescentes. Então, como é que a gente vai prever, monitorar, proteger, quando a gente não percebe o que está dentro de cada residência, de cada família, de cada congregação, de cada igreja, de cada escola, em cada unidade básica, dentro do ônibus, do transporte público, no caminho da escola, no caminho da padaria? As crianças e adolescentes são possíveis de violência. Então, a população, a sociedade precisa estar muito atenta. Será que mães, tias, avós, as cuidadoras, que detêm um pouco mais esse olhar afetivo e cuidadoso de seus filhos, filhas, tios, sobrinhos, não conseguem perceber, reconhecer? É uma linha muito tênue entre saber e ser conivente. Fazer de conta que não sabe, que não viu, que não conhece, que não ouviu os gritos. Quem consegue passar uma noite inteira do outro lado do muro, ouvindo crianças sendo abusadas no seu quintal, tomando banho na porta da casa, no banheiro, sendo espreitadas? Então, assim, precisamos mobilizar essas pessoas, mas levando informação. A quem recorrer, como identificar, a quem procurar. Não só os adultos, porque as crianças precisam identificar onde e quem pode tocar no meu corpo.
Então, é um conjunto de normativas, de informações, de acesso. Só assim a gente vai conseguir ter pessoas, meninos e meninas, com informação, com empoderamento, com protagonismo de fazer a sua própria denúncia. E não esperar pelo adulto que faça isso por eles. Perfeito. Então, essa rede ela vai além dos laços afetivos, né? Começa em casa, a criança também precisa estar segura do seu núcleo familiar para que ela possa falar o que está passando, porque muitas das vezes não se acredita no que a criança fala, né? E quando a gente vai para os laços sociais da sociedade, falando dos profissionais, por exemplo, da área da saúde, eu sou da área da saúde, mas a gente sabe que às vezes o profissional ele está atento, ele tem uma suspeita, mas ele fica muito receoso do seu papel. Qual o papel do profissional no monitoramento de casos ou suspeitas do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes? Preciso ressaltar que ninguém vai inventar que está sendo abusado, que está sendo explorado. Se uma criança relata, dá indícios, se você percebe, existe veracidade. Ela não tem ainda a condição ou vínculo suficiente para causar uma empatia para que você perceba a situação que ela está enfrentando. Precisamos acreditar. E aí você vai em busca de sinais, de sintomas, de possibilidades que possam ser maiores ou não, dependendo da proporção. Primeiro ponto é esse. Eu preciso acreditar na fala. Eu preciso reconhecer os sinais de uma criança que chega lesionada, machucada, arroxeada, uma criança introspectiva, aquela que na escola não fala, que se exclui das atividades, baixo rendimento escolar, uma criança que perde o vínculo social, não sai do quarto, não interage com os amigos, não vem na porta da casa, não vai mais para a igreja, não participa dos movimentos, dos grupos, dos projetos. Tem alguma coisa acontecendo. Ou estar doente, alguma doença o acometeu, ou tem alguma coisa por trás de toda essa ausência, essa invisibilidade. E aí, se eu procuro no meu território equipamentos que preciso estar atentos numa visita domiciliar, numa abordagem na rua pelo agente comunitário, num educador social que passa e percebe que aquela criança está fora da escola, fora por quê? Então, assim, o profissional da saúde, da assistência, da educação, de qualquer política pública precisa estar fora da sua caixinha, fora do consultório, fora do seu equipamento social, para captar, perceber na comunidade, na rua, no coletivo, em qualquer lugar, nos shoppings, na praia, sinais e sintomas de crianças que estão enfrentando essas violências. Você fala sobre a questão da identificação dos sinais de abuso e na sua fala é muito importante compreender que eles vão além de um sinal físico, né? Que foi o que você falou, é perceber, a família consegue perceber uma criança que está mais introspectiva, a escola consegue perceber uma criança que está mais fora da escola. A criança, a gente tem muita, a gente fala às vezes muito na sociedade, na evasão escolar, a criança não gosta da escola. A criança não gosta da escola, ela não gosta de estar em pares? Será que é isso mesmo, né? E aí eu já trago um pouco na questão dessa intersetorialidade, quando a gente fala da assistência, da educação, da saúde, que precisam caminhar juntas, e você já fala sobre os sinais de abuso que vão muito além dos sinais físicos, e também falou em relação a como agir em caso de suspeitas. Quais as principais dificuldades, Poliana, enfrentadas no combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes e como podemos superá-las? O principal combate é a empatia. Eu preciso quebrar as minhas resistências, os meus tabus, as minhas dificuldades ou até alguns traumas, que também posso ter enfrentado alguma forma de violência. Então, me colocar no lugar do outro é a primeira porta, assim, é um momento de acolher. Se chega uma mãe que me procura com o filho no colo chorando, quem não se incomoda com aquele choro? A mãe traz algum sintoma possível para que algum profissional de saúde tenha acesso. Verifique o causador. Mas existem outras situações que podem estar levando a um choro maior. Então, assim, eu preciso buscar os equipamentos que estão próximos da minha casa, do meu território. Preciso reconhecer que rede é essa. É a igreja, é a saúde, é a educação, é a assistência. Qualquer equipamento de um adulto possa me acolher, me ouvir, acreditar, ter uma escuta ativa. Se fala muito na escuta especializada, qualificada. Essa escuta especializada para pessoas qualificadas para fazer essa escuta, para não revitimizar essa vítima. Mas qualquer profissional, do porteiro ao gestor de uma unidade, dentro de uma escola, o motorista do ônibus, qualquer pessoa precisa ter informação
para que aí sim ele consiga perceber, encaminhar, referenciar as instâncias de fato e de proteção. Então, os conselhos tutelares, temos 10 no território de São Luís. Parece pouco para um grande território. São muitos conselheiros tutelares. Precisamos estar mais próximos a eles. Precisamos cobrar um pouco mais da eficácia do trabalho de cada um. A demanda é enorme, seria impossível a gente conseguir atender. Mas não é só ao conselheiro que se deve esse tipo de atuação. É o enfermeiro, é o gestor, é o médico, é o dentista. Dentro da assistência, é o educador, é a psicóloga, assistente social. Toda a sociedade, todo mundo importa. Então, se a mãe recorre a um serviço na intenção de atender aquele filho sem coragem de falar que aquele filho acabou de ser abusado, o meu atendimento vai fazer toda a diferença. Se a criança já se automutila, eu vou perceber. Se tem marcas de queimadura nas costas, eu vou identificar, porque nenhuma criança consegue se machucar, fazer essa autolesão. Então, são sinais que a gente precisa perceber. Precisamos rever o nosso serviço, a nossa assistência, a nossa atuação enquanto proteção, porque não é simplesmente atender e prescrever até logo, obrigada. Vai além, vai de reconhecer um pouco mais, de estabelecer vínculo com cada família dentro do seu território. Aí sim, você vai adquirir um vínculo de respeito, onde a criança, inclusive, vai acreditar e saber que lá pode procurar você para fazer uma denúncia. Ou seja, Poliana, a superação inicia-se mesmo no olhar empático, como você mesmo disse, e é se colocando no lugar do outro, na condição do outro, né? Porque eu me colocar no lugar do outro, na minha condição, ela é muito diferente. E eu penso que para todos nós profissionais na área da saúde, esse olhar humanizado, de acolher sem julgar, né? Alguém que julga não vai conseguir chegar próximo dessa mãe, ela não consegue falar sobre a situação, porque, como você mesma disse, geralmente os abusos começam em casa. E a gente percebeu muito isso durante a pandemia, como foi silenciado, como isso pareceu que foi subnotificado, né? Parecendo que não estava acontecendo, quando na verdade estava acontecendo, mas por estarmos num momento atípico, pandêmico, isso acabou diminuindo o número de denúncias. E aí eu pergunto, quais são as principais recomendações que você daria para a sociedade, em geral, no que diz respeito à proteção de crianças e adolescentes contra a exploração e abuso sexual? Precisamos estar cientes do que eu posso fazer para protegê-los. Um dos mecanismos é a denúncia. Denúncia é diferente de notificação. Notificação é o profissional que faz. É um número, é um registro. E eu preciso, para políticas públicas, eu preciso de números, de indicadores, de registro. Mas a denúncia, qualquer pessoa deve e pode fazer. Nós temos vários canais, Disque 100, Conselho Tutelar, a própria rede da assistência à saúde e educação. As pessoas precisam acreditar que aquele espaço é seguro para a fala. Um adolescente, um aluno que está dentro de uma escola, que faz da escola o segmento da sua casa, porque ele interage, ele vive socialmente, ele compartilha, ele é um multiplicador em pares, inclusive, de tudo que ele aprende. Ele precisa saber que aquele direito, aquele local vai respeitar. Seguindo, inclusive, orientações de um professor que pode ser a sua referência. Então, se eu tenho um professor cheio de tabus, cheio de critérios, que não se coloca no lugar do adolescente, que às vezes é o próprio abusador, que utiliza de qualquer oportunidade para assediar. Então, precisamos rever quem são os professores que estão em sala de aula. Quem é a tia realmente da merenda? Porque não é só o homem que abusa de criança, mulheres também abusam de meninos. Então, precisamos estar atentos quem são os personagens desse grande cenário. Porque crianças e adolescentes são as vítimas, maiores vítimas. E a pandemia, quando os equipamentos estavam parcialmente fechados, a quem iriam recorrer? O abusador estava lá, frente a frente, e não podia sair de casa. Então, pense nessa criança violada e violentada dia e noite, sem poder ter uma tia da escola que pudesse perceber o seu choro. Às vezes, uma criança da escola que deixa de lanchar é um dos sintomas. Então, se ele está em casa, a mãe sabe, ela tem ciência, mas ela depende daquele vínculo afetivo, do vínculo financeiro, daquela rede de assistência. Então, não é só a criança, é a família. Quando a gente empodera com a informação, quando a gente multiplica, realiza atividade, oficina, que eles percebem da importância daquela informação chegando limpa, sem nenhum subterfúgio, sem nenhum entrave, isso está acontecendo perto de mim, ou comigo. Então, quando a gente
entende a ilha com povos tradicionais que às vezes não vão buscar ajuda porque a sua vestimenta pode causar transtorno no atendimento, essa mãe nem vai. Se eu tenho uma indígena que busca um serviço, e aí como é que será que vão me olhar? Eu tenho também minhas tradições, minha cultura, então precisamos também rever isso. São povos, são pessoas, então não pode haver distinção. Violência é violência. Então eu preciso recorrer, encaminhar, estabelecer um fluxo para quem eu vou buscar ajuda, né? Quem está no meu território. Então as escolas que precisam fazer esse mapeamento. Buscar numa rede intersetorial em que a gente possa estabelecer uma situação de perigo, uma iminência de um abuso, alguém começou a me assediar, que vai querer me explorar, a quem eu posso recorrer. É assim que a gente precisa buscar. E aí a denúncia ela vai começar a surgir. Quantas vezes em roda de conversa com adolescentes levantam a mão? Eu fui violentada. Eu sou abusada. E olha, para que uma pessoa tome essa coragem, ela já foi abusada várias vezes. Ou então recebeu informação de uma forma que deu tanta força, tanto apoio, respaldou para que ela fosse responsável pela própria denúncia. E às vezes é o próprio pai, é o próprio irmão, é o avô. Então a gente precisa dizer aqui, sua denúncia vale, eu vou acreditar em você. E a denúncia pode ser anônima no Disque 100, ou se ela tiver a quem recorrer, a pessoa vai buscar os mecanismos para estabelecer a denúncia e aí efetivar a notificação. Precisamos fomentar, mobilizar para que cada vez mais as denúncias aconteçam, para que não vá ficando cada vez mais velado, porque a gente reconhece que meninos e meninas da periferia, negros, que estão mais longe dos centros urbanos, são mais acometidos pela violência, porque está longe do acesso do serviço. Às vezes o agente comunitário não passa com frequência, ou se passa, conversa com a mãe, não conversa com o filho. E a mãe que sabe da situação não vai permitir que aquela conversa flua numa visita domiciliar. Então a gente precisa abrir. Um educador social que vai fazer o cadastro, que vai atualizar lá no CRAS e no CREAS, que faz o atendimento, porque a notificação e a denúncia não é só da saúde, não é só da educação. Todo agente, todo educador, todo profissional precisa estar atento e fazer a denúncia. Então, a intenção é não revitimizar, é não explorar, é não pactuar de, às vezes, uma grande fofoca que gira em torno dentro da comunidade que expõe cada vez mais meninos e meninas. E aí a retração, a violação faz com que ela fique em casa, saia da escola, não interaja, não coma, adoeça. Sim. Esse abuso que vai além dos muros da escola, mas que dentro da escola, na comunidade escolar, reflete tanto. Você falou sobre a informação, e a gente sempre diz que a educação é um instrumento de potente transformação, as rodas de conversa. A gente tem falado tanto em pertencimento. Essa criança e adolescente, quando ela se pertence, quando ela se sente nesse processo, quando ela participa como protagonista dessas rodas, dessas oficinas, que ela se engaja sobre os seus direitos. Você acha que isso também faz diferença para contribuir na prevenção, para diminuir, dirimir o abuso e exploração sexual dessas crianças e adolescentes? Essa é a cereja do bolo. Quando você habilita, você potencializa, você dá a capacidade de perceber-se enquanto cidadão, mesmo sendo uma criança. Quando você permite a fala do adolescente em expor também a sua vida. Quando você traz tanta informação que ele vai alicerçando, vai sendo uma base de informação, enquanto ele se torna um protagonista e multiplicador daquela informação. A escola é um campo muito favorável para isso, quando eles tomam a frente dos grupos, quando participam de projetos sociais, quando eles estão na liderança de uma comunidade, de um time de futebol. Eu tomo a frente, eu defendo, mas também vou buscando outros pares. E a educação em pares, ela é tudo, porque ela se multiplica, ela toma uma amplitude que a gente não consegue, né, imaginar. Sim. De que forma aquela informação chegou a tantos. Uma rádio comunitária na comunidade, dar voz a um adolescente, é tudo. É um empoderamento que você não consegue mensurar para uma menina de 12 anos, mas ela faz de forma brilhante. Ela dá o seu recado, ela fala do seu pertencimento dentro da comunidade, dentro da sua escola. Ela representa a sua família e a ela mesma. Então, meninas e meninos precisam cada vez mais estarem participando desses processos. A escola precisa abrir mais o espaço. As comunidades, os líderes comunitários precisam buscar esses equipamentos, essas oportunidades que podem potencializar a voz de cada um.
Esse e é um não é papel escolher a das... idade também. Esse, então, é um dos papéis da escola e de outras instituições que trabalham Também. com crianças? Organização do terceiro setor, sociedade civil, igrejas, terreiros, aldeias, todo mundo precisa fazer parte desse grande movimento. Porque sempre haverá uma criança nova que vai crescer, que precisa desenvolver de forma integral. Mas como se nada assegura o seu direito de ir e vir, a sua segurança, a sua sexualidade? Como quebrar tabus quando você tem uma família tão restrita, tão arcaica, que não percebe as mudanças ou a própria escolha da sua orientação sexual? É uma grande violação de direitos. Então, potencializa muito algumas fragilidades pessoais de cada menino e menina. Então, precisamos estar atentos. O nosso olhar é que são os faróis, que as crianças vão dar sinais. E, Poliana, é papel, então, da escola também estreitar essa relação, porque a família está dentro da comunidade escolar, mas muitas vezes passa despercebido, né, esse papel da família dentro da comunidade escolar. É papel também da escola fazer essa aproximação da família para dentro da comunidade escolar, para ter para saber a importância dos projetos que estão acontecendo com essas crianças, com esses adolescentes, para compreender que essa responsabilidade não é só dessa família, é também da escola, mas para isso ela precisa falar. A escola precisa buscar estratégias para cada vez mais atrair e sensibilizar esses pais. Deixar o filho na porta da escola não quer dizer que eu faço parte daquela escola, daquela comunidade escolar. Eu preciso interagir. Quais são os projetos que essa escola recebe? Quais são os adolescentes? Que grupos estão mais próximos dos meus filhos? E quando uma filha for abordada para participar de um projeto, que projeto é esse? Vai falar de quê? Porque normalmente os projetos devem envolver os pais. Então a escola agrega porque é um espaço seguro onde recebe a execução de projetos, de rodas de conversa, de oficina, de troca de informação e de ideias. Mas trazer pai para a escola é fácil? Dentro da rotina diária. Está fadado daqueles encontros de reunião de pais e mestres, onde se falava de nota e de comportamento de aluno. Precisamos falar do dia a dia, desse desenvolvimento integral, dessa busca incessante de tecnologia, de informação, de fazer parte de um todo onde existe tanta exclusão. As violências, o bullying, são muitas, são N situações que podem provocar formas de violência. Então, sensibilizar os pais, fazer com que eles se sintam pertencentes ao processo educacional, não só em casa, e nem transferir para a escola esse papel, porque não é formação, não é obrigação do professor repassar isso, mas é junto. É de uma forma compartilhada. E haverão crianças e adolescentes que vão crescer atentos à exploração, a qualquer forma de violência, de violação, diante das suas fragilidades, das vulnerabilidades, da fome que enfrenta, da miséria, da escassez. Mas eu preciso fazer com que isso seja um potencializador para a minha busca. Recorrer a quem? Buscar a quem para me tirar dessa situação? Quem pode ir comigo? Vou me juntar a quem para sair dessa situação e que assola o meu território? A minha própria escola. Então, a voz do menino e da menina dentro da escola precisa ser valorizada. Sim, é verdade, Poliana. Eu também gostaria de saber, você é assistente social, né, e a gente está vendo a mudança da lei, você falou até inicialmente na questão dessa escuta qualificada, como é que está esse processo? A gente está vendo que há muitas falas, os conselhos tutelares muito preocupados. Você pode falar um pouco sobre a assistência social nesse processo da nova lei, que muda justamente protegendo mais a criança para que ela não seja revitimizada? A escuta qualificada por pessoas com qualificação para tal. Nós temos vários profissionais, alguns técnicos na ilha que já fazem essa escuta. Não é qualquer pessoa que pode fazer essa escuta qualificada. Precisamos estudar um pouco mais. Precisamos participar de processo de formação que nos dê a oportunidade de entender o que é uma escuta. Eu prefiro garantir a escuta ativa. A denúncia espontânea, quando qualquer criança, adolescente ou um pai, um responsável pode chegar e fazer, e você está preparada para isso. Porque não é fácil receber a informação de que tem uma criança da minha vizinhança que está sendo abusada sexualmente. Então, qual é o aparato que eu vou ter para isso? Eu preciso buscar informação, qualificação, recorrer a equipamentos que me tragam essa informação de forma segura.
Não é simplesmente buscar uma informação rasa. Precisa ter um embasamento científico, técnico, que me diga assim, estou preparada. Eu tenho uma estrutura emocional que eu consiga entender, perceber e não coagir, não criar tabus, não rotular. Julgar aquela criança ou aquela família. Então, a escuta ela é muito ampla. Então, se a gente começa a trabalhar com a escuta ativa, eu vou perceber ruídos, falas, denúncias, rumores, fofocas, aquela rádio peão que entra na comunidade, que todo mundo sabe, mas que ninguém denuncia. Essa escuta que eu preciso estar atenta. O meu olhar precisa buscar os elementos, os sinais que estão muito próximos a mim. Às vezes eu passo despercebido e não percebo. Perfeito, Poliana. O Bem Aí Pode, ele amplia muito em todos os municípios. Na verdade, a gente recebe muitas mensagens de todos os municípios, dos 217 municípios, falando, nossa, eu assisti. E a gente já está quase chegando ao final. E aí eu peço assim, para que você deixe uma mensagem. Pode ser uma mensagem de conscientização, pode ser para os profissionais, da forma que você quiser. Deixar uma mensagem para todos que estão nos ouvindo, sobre esse nosso momento, sobre o 18 de maio, faça bonito, para que a gente faça bonito o ano inteiro, né, Poliana? Na oportunidade, eu faço um chamamento, né? Eu convoco. Na verdade, a gente busca de forma incessante engrossar esse movimento, cada vez mais agregar vários parceiros, entidades e pessoas, cidadãos de um modo geral, para que juntos possamos minimizar, reduzir e um dia erradicar essa violência. São 50 anos do caso Araceli, que foi de Araceli que surgiu todo o movimento. São 50 anos de uma menina que sofreu e morreu e o caso continua impune. Quantas Aracelis não temos em São Luís, no Maranhão e no Brasil? Então a impunidade ainda nos assusta. A forma como ela acontece, como protege, né, os algozes, os abusadores. Então esse momento não é só esperar o 18 de maio, não é só esperar maio. Todos os dias são dias de prevenção, de promoção de educação, de informação. Então, pais, mães, professores, profissionais da saúde, da assistência, da educação, de todas as pessoas que fazem parte de uma grande rede de proteção, que às vezes parece um tanto fragilizada, remendada, mas a gente vai buscando novas parcerias, pessoas que estão chegando com tem gás, às vezes estão tão desacreditadas, não conseguem mais perceber o meu papel, a minha influência nesse movimento. Mas é só pensar nas crianças. É só pensar que nesse momento minha filha poderia estar sendo agredida, poderia estar sendo abusada, assediada na internet, dentro do quarto que eu considero seguro, no celular que ela porta e eu não percebo quem são as pessoas que estão com ela. Então, não é se sentir incapaz, muito menos alheio à situação. Então, estar nesse movimento deve fazer parte de todas as pessoas que se preocupam com crianças e adolescentes do nosso município. Então, buscar as denúncias nas plataformas Disque 100, buscar Conselho Tutelar, Polícia Civil, delegacias especializadas, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, denunciar na internet. Existem vários canais, mas a gente precisa informar as pessoas de como fazer isso. Então, trazer meninos e meninas para esse momento de debate. Como é que você se sente? Como é ouvir do seu colega que você sofre o abuso, que você é assediada e explorada sexualmente? Sentir na pele dói, mas vai te deixar mais forte para que você busque cada vez mais outras pessoas, outros atores ou outras vítimas para engrossar esse grande cordão, porque aí sim vai ficar mais bonito cada vez mais. Desde já eu agradeço, foi enriquecedor esse momento com você, Poliana, e de fato vamos juntos nessa luta, né, contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E você trouxe algo que é bem recente, mas que está dentro da nossa contemporaneidade, que é o abuso sexual virtual. Então os pais precisam ficar atentos, com meu filho, minha filha não vai acontecer, está dentro de um quarto, mas tem que estar atento ao que ele está fazendo, ao que ela está fazendo dentro desse quarto, né? É papel de todos nós, de toda a sociedade, se engajar nessa causa, garantindo que nossas crianças e adolescentes cresçam em um ambiente seguro e protegido. E não podemos esquecer do importante papel dos adolescentes e jovens nessa mobilização, que são agentes fundamentais na disseminação de mensagens, na conscientização sobre os seus direitos e, portanto, são protagonistas dessa história. Poliana, muito obrigada pela participação e por uma fala tão enriquecedora.
A oportunidade é minha, é missão, é devocional estar aqui nesse momento, podendo levar a milhares de meninos e meninas, crianças e adolescentes do nosso país, no nosso estado e em São Luís. Que essa voz, a nossa mensagem possa ser ouvida, possa chegar aos ribeirinhos, aos indígenas, aos quilombolas, aos povos tradicionais, a quem está na escola, a quem está na feira, a quem está no mercado e a quem está pensando um dia entorcar ou abusar qualquer adolescente ou criança. Precisamos rever. Então, essa oportunidade ela é ímpar e com certeza vai fazer diferença na vida de meninos e meninas. Com certeza, será um marco. Mais uma vez, obrigada. Esse podcast é uma realização do Instituto Formação, com produção de Lucas Carvalho e incubadora de Artes e Mídias e Tecnologia. Se inscrevam em nosso canal do YouTube e estejam sempre conectados com a gente. Vão lá, curtam, comentem. Beijos. Tchau, tchau.